Páscoa, 5.000 cordeiros e cabritos e 500 bois. 10. Assim, se preparou o serviço, e puseram-se os sacerdotes nos seus lugares e também os levitas, pelos seus turnos, segundo o mandado do rei. 11. Então, imolaram o cordeiro da Páscoa, e os sacerdotes aspergiam o sangue recebido das mãos dos levitas que esfolavam as reses. 12. Puseram de parte o que era para os holocaustos e o deram ao povo, segundo os grupos das famílias, para que estes o oferecessem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés, e assim o fizeram com os bois. 13. Assaram o cordeiro da Páscoa no fogo, segundo o rito, as ofertas sagradas cozeram em panelas, em caldeirões e em assadeiras, e os levitas as repartiram entre todo o povo. 14. Depois, as prepararam para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam, até a noite, com o sacrifício dos holocaustos e da gordura. Por isso é que os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. 15. Os cantores, filhos de Asaf, estavam nos seus lugares, segundo o mandado de Davi, e de Asaf, e de Emã, e de Gedutum, vidente do rei, como também os porteiros, a cada porta, não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. 16. Assim, se estabeleceu todo o serviço do Senhor, naquele dia, para celebrar a Páscoa e oferecer holocausto sobre o altar do Senhor, segundo o mandado do rei Josias. 17. Os filhos de Israel que se acharam presentes celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães asmos, por 7 dias. 18. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa, como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas, e todo Judá e Israel, que se acharam ali, e os habitantes de Jerusalém. 19. No 18º ano do reinado de Josias, se celebrou esta Páscoa. 20. Depois de tudo isto, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemis, junto ao Eufrates. Josias saiu de encontro a ele. 21. Então, Neco lhe mandou mensageiros, dizendo: Que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse: Cuida de não te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. 22. Porém Josias não tornou atrás, antes, se disfarçou para pelejar contra ele, não dando ouvidos às palavras que Neco lhe falara da parte de Deus, saiu a pelejar no vale de Megido. 23. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias, então, o rei disse a seus servos: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. 24. Seus servos o tiraram do carro, levaram-no para o segundo carro que tinha e o transportaram a Jerusalém. Ele morreu, e o sepultaram nos sepulcros de seus pais. Todo o Judá e Jerusalém prantearam Josias. 25. Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras, nas suas lamentações, se têm referido a Josias, até ao dia de hoje, porque as deram por prática em Israel, e estão escritas no livro de Lamentações. 26. Quanto aos atos de Josias e suas beneficências, segundo está escrito na lei do Senhor. 27. E aos mais atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. 2 Crônicas 36. 1. O povo da terra tomou a Jeoacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar de seu pai, em Jerusalém. 2. Tinha Jeoacás 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. 3. Porque o rei do Egito depôs em Jerusalém e impôs a terra pena de 100 talentos de prata e 1 de ouro. 4. O rei do Egito constituiu a Eliaquim, irmão de Jeoacás, rei sobre Judá e Jerusalém, e lhe mudou o nome para Joaquim, mas ao irmão Jeoacás tomou o Neco e o levou para o Egito. 5. Tinha Joaquim a idade de 25 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor, seu Deus. 6. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amarrou com 2 cadeias de bronze, para o levar à Babilônia. 7. Também alguns dos utensílios da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia, onde os pôs no seu templo. 8.
quanto aos mais atos de Joaquim, e as abominações que cometeu, e ao mais que se achou nele, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. 9. Tinha Joaquim 18 anos quando começou a reinar e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor. 10. Na primavera do ano, mandou o rei Nabucodonosor levá-lo a Babilônia, com os mais preciosos utensílios da casa do Senhor, e estabeleceu a Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. 11. Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. 12. Fez o que era mal perante o Senhor, seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. 13. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que tinha juramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração, que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. 14. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. 15. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. 16. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. 17. Por isso, o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada, na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens nem das donzelas, nem dos velhos nem dos mais avançados em idade, a todos os deu nas suas mãos. 18. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. 19. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. 20. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até ao tempo do reino da Pérsia. 21. Para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. 22. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: 23. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá, que entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele.